Então, olá todo mundo. Esse é mais um episódio da música Ele Voltará, da produção musical do Garage. E hoje a gente vai falar sobre gravação do vocal principal. Então, hoje eu trouxe a Priscila Zimmer, para gravar o vocal desta música. É difícil especificar com palavras por que disso, tá? Mas eu acredito que um sotaque mais porto-alegrês para esta música vai soar bem para ela. Além disso, a voz da Priscila ela tem alguns detalhes mais acidentais. Volta e meia ela traz algumas rouquidões, às vezes tem pequenas interrupções num trecho contínuo de voz. Enfim, são características da Priscila que, enfim, me acostumei ao longo dos anos. Muitos anos. A Priscila já participou da mesma banda que eu, então a gente já fez muitos arranjos, a gente já, enfim, decupou muitas músicas, ensaiou muitas músicas, eu já estou bem acostumado com a voz dela. E eu sei como extrair isso, essas características dela, acho que vão ser muito produtivas aí para o resultado final na música. Então, Priscila aí te apresenta. Eu sou a Priscila, cantei com o Samuel quando a gente tinha a DNS8 e... É isso aí. Por exemplo, a gente pode ser bem franco, né? Tu é cantora profissional, por exemplo? Eu não. Não, Eu né? fiz, um mês de técnica vocal, coitada, nem aprendi a respirar, fala o professor. Então, a Priscila não tem muito conhecimentos vocais. Mas mesmo não sendo cantora profissional, a Priscila canta afinado. Ela canta no tempo. Então, pós-produção tem limite nos milagres que pode fazer na voz, né? Esse esquema de que autotune vai resolver tudo, ou que edição vai resolver tudo de uma forma geral, não é bem assim. É como eu costumo falar sempre. A gravação já tem que soar legal, senão após não tem como salvar muita coisa, né? Sim, tanto que a gente não grava uma vez só e deu, né? Tem que gravar várias vezes pra acertar as coisas que não tem conserto. Exato. A Priscila já está falando do processo em si, né? De gravar vários takes e dos vários takes a gente vai reduzindo, né? Esse trecho ficou mais legal nesse take, enquanto que nessa parte ficou mais legal nesse outro take. Então, dos dois takes a gente faz um, né? Então, primeira coisa, Priscila, a voz dessa música tem uma linha principal, né? Essa foi a única coisa que a gente gravou? A gente gravou muitas coisas. A gente gravou De vários canais, né? É. Um deles a gente sempre buscou a tua própria performance, né? O que a gente pode trazer de Priscila pra cá? Mas teve muitos takes que a gente gravou que de repente tu nem entendeu o porquê. Isso aconteceu várias vezes, né? Por exemplo, aqui... Tô acreditando. Exato. Porque tu sabe o que tá fazendo. Vou dar um exemplo, tá? A gente gravou a Priscila cantando numa interpretação feliz, né? Aqui eu gravei a Priscila cantando como ela bem entendesse, com um SM58. Todas as vozes que a gente gravou nessa música foram com este microfone, que é o mesmo que tem ali, né? Esse aqui é um microfone condensador, a marca dele é Perception 420. Tem um determinado timbre, tá? Que está associado também à interface, ele tá legal. Mas um take eu gravei inteiro com este microfone. Isso aqui, ele naturalmente soa como se a Priscila estivesse cantando num palco, assim. O som mais errado, mais bruto, ele é naturalmente mais pesado, assim. É o som... Porque Mais isso aqui natural. é um microfone utilizado em palcos mesmo, né? Tipo, o envolvimento que a Priscila teve durante o take lá, ele é, de certa forma, armazenado, né? Então, qual é o meu objetivo do take que eu gravei com a Priscila aqui, neste microfone? É editar ele para que ele seja adicionado ao máximo ao take em que a Priscila achou que era o mais adequado para a música, né? Que é com um pouco mais de pegada, um pouco mais de energia, né? Então, eu vou editar esse take aqui, que eu gravei com o SM58, perfeitamente alinhado com os takes que a gente gravou com este microfone condensador, para somar os dois juntos, em uma forma que isso soe legal, né? Porque daí a gente tem um pouco de pegada, mas a gente também tem mais brilho e mais detalhe que esse tipo de microfone condensador grava, né? Também um outro lance legal de falar é que
nesta sala, pelo menos, eu tenho esse canto aqui que ele é mais acusticamente tratado, ele tem menos reflexões, menos rumbles. Organizei as coisas aqui para que esse tipo de problema não tivesse, né? Não, tá, desculpa. E já o meu lado esquerdo aqui é um lado em... Eu vou até mostrar, ó. Tá meio bagunçado, mas azar. Não tem cortina, umas coisas meio jogadas ali. E essas paredes, elas refletem muito mais o som, principalmente as partes mais agudas do som. E isso pode ser chato ou legal, dependendo do trecho da música. E de quem canta também, eu acho, né? De quem canta. Mas, por exemplo, vocês que vão gravar alguma coisa no quarto de vocês lá, tem que prestar atenção nesse tipo de probleminha também, né? Não pode ter nem ruído externo, nem ruído elétrico, e o local em si ele tem que soar bem. Porque se o local em si que tu tá gravando tiver um vai ser gravado um e isso é chato. Então, posiciona bem as coisas para evitar esse tipo de problema. O que mais? A distância, né? Na maior parte dos trechos da música, a gente gravou nessa distância assim. São mais ou menos 5 dedos da minha mão, né? 6 da Priscila, 7, 8, um palmo meio aberto. Alguns trechos a gente gravou com o pop filter, outros trechos a gente gravou sem o pop filter, porque tem determinados trechos da música, né? Por exemplo, é o que está escrito, creia nele o Cristo. A gente gravou com a Priscila quase colada ao microfone, sem o pop filter, para justamente machucar um pouco mais a cápsula, ou fazer ela se mover mais brutalmente com P's e T's, principalmente T's e C's aqui, né? Crito é o Cristo. Isso dá, para quem está ouvindo, parece que foi cantado com muito mais energia somente esses trechos, porque ele foi gravado de uma forma diferente, né? Então, o que eu quero dizer de uma forma geral? Ao longo de várias gravações, a gente vai adquirindo manhas com o equipamento que a gente tem. Estas manhas que eu mostrei, elas funcionam para mim e vão funcionar para vocês também. Mas dependendo do equipamento que vocês têm, vocês podem ter mais ou menos manhas, né? Vou dizer um outro jeito ainda em que a gente pode extrair detalhes de sonoridades diferentes. Esse microfone aqui é um condensador, ele naturalmente grava mais detalhes, mais agudos, mais S's, mais ar na voz, né? Por exemplo, alguns trechos da música, né, Priscila, a gente gravou com voz natural, né? E outros trechos a gente gravou com voz de falsete. Para demonstrar isso, canta com voz normal o início do refrão, né? Cristo veio à Terra. Tipo Tá? Isso ela cantou o início do verso, na verdade, agora, né? Desculpa, com voz normal. Agora canta o mesmo trecho com falsete. Cristo veio à Terra. Sim. A Priscila não consegue botar muita pressão de voz no falsete, o que não é um problema, porque os trechos em que a gente gravou com falsete na Priscila, eles vêm com muito mais ar. Então, em diversas vezes aqui na música, não vou procurar agora, a edição da música vai ser baseada no trecho em que a Priscila, no take em que a Priscila canta com voz natural, e vão ser adicionados os falsetes para vir esse Cristo, ou e ele voltará. Percebe como tem muito mais na voz, né? E isso, somado a um take gravado com pegada, soa muito legal, porque ao mesmo tempo que ele tem potência nas regiões mais médias, ele tem também bastante ar, bastante respiração, bastante movimentação de corpo, porque qualquer envolvimento que a Priscila coloca na música vai tirando a voz dela do eixo, então principalmente movimentos que ela faz no ritmo da música ficam literalmente gravados, né? E isso ajuda. Ar, movimento. Então, muitas vezes aqui a gente passou ridículos, né? A gente vai passando por personagens ao longo da música, né? Vamos procurar um aqui. Esses A's aí que a gente gravou, né? A Asa a gente fez baseado numa patricinha, né? Não tem nada de errado em ser patricinha ou não, tá? Não há problema. Não há problema. Mas o personagem exigia isso, né? Vamos mostrar aqui. Precisa soar mais leve, mais bobinho, né? Que de repente só ouvir uma coisa solada não faz nenhum sentido, né? Mas esse é um trecho da música em que é justamente logo depois do segundo verso, antes do terceiro pré-refrão.
É um trecho em que não tinha nenhum vocal, não tinha nenhum instrumento, não tinha nada de interessante até o momento, né? Por quê? Porque eu estava aos poucos desenhando alguma coisa para fazer com voz nesse trecho. E mais adiante algumas automações de mixagem também. Quando é que um personagem ou outro personagem vai funcionar melhor em cada trecho da música? Isso vem de experiência, né? Eu não tenho certeza se tudo que a gente gravou vai ser usado aqui hoje. Mas eu tenho uma certa noção do que eu quero chegar de som. E eu acho que isso tudo que a gente gravou vai funcionar. Por um motivo ou por outro. Mas isso é experiência, tá? E teste, né? E testes, né? Muita coisa a gente foi testando e a gente mesmo foi concluindo, tá, legal, a gente está fazendo isso para chegar nesse objetivo, mas não está funcionando, a gente vai ter que mudar, a gente foi corrigindo, né? Teve personagens mesmo que a gente teve que modificar porque eles não transmitiam nada do que a gente estava tentando. Teve coisas que a gente gravou que no fim das contas não tinham nada a ver, né? Nesse mesmo trecho aqui vai ser só entre o final do segundo refrão e o início do terceiro pré-refrão, a gente tinha adicionado algumas coisas cantadas ali, que depois, quando a gente foi ouvir a música inteira, não tem nada a ver. E foi tirado. Então, é natural esse processo de testes, né? Tu curtiu o processo de gravação todo, Priscila? Essa foi a primeira vez que tu abordou a música? Tipo, tu chegou hoje aqui, vamos ver o que a gente vai gravar e grava? Não, já conhecia a música e ainda ouvi antes de gravar. Ela ouviu ontem, né? A gente está gravando a música mesmo hoje, mas ontem a Priscila veio só para a gente gravar alguns testes, ver o que funcionava mais, o que funcionava menos, e isso que eu já conheço muito bem. O desempenho como cantora da Priscila. Eu já sabia como eu queria a voz dela, coisa e tal. Ela já conhecia a música, mas mesmo assim a gente fez uma sessão de gravação só para testes. E tu me disse algumas coisas que depois eu ouvi a música de novo, pensando nas coisas que tu me disse, para hoje já fazer mais ou menos como deveria ser, sei lá, para alcançar o resultado que a gente está esperando. Ontem, por exemplo, a gente comentou, só para concluir o que tu mesmo falou, né? A gente notou que determinados trechos da música ficaria mais legal se ela cantasse não anasalada, mas pensando de uma forma mais anasalada, né? Vou dar um exemplo aqui. Ela cantava, Cristo veio à terra. Eu pensei, vamos anasalar um pouco mais isso, né? Fica, Cristo veio à terra. Soa mais... sem ela erguer o volume ou botar pressão para gritar, ela já soa mais solta, né? Com mais energia, só anasalando levemente. Coisas desse tipo, tá? Gravar com mais sorrisos em alguns trechos, ou gravar mais cabisbaixo em outros trechos. Né? São detalhes assim que vão somando ou não, né? Quando que a gente faz feliz, quando que a gente faz triste? Isso é tentativa e erro, né? E experiência aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem legal. Muito obrigado, Priscila, por ter vindo aí. Nós. Tu curtiu? Curtiu, né? Gostei, pode chamar na próxima. Dale. Valeu. Até nós. Gravamos todas as vozes principais com a Priscila e depois a Mari voltou aqui pra gente gravar mais oficialmente os backings, né? Diz oi aí, Mari. Oi. Então a Mari tá de volta aí pra gente gravar oficialmente os backings, né? Acho que a primeira pergunta que bastante gente pode fazer é por que regravar os backings se eles já estavam gravados? O motivo de gravar de novo os backings é que, da forma como os backings haviam sido gravados na composição dos backings, foi em aspecto de registro, né? Nós estávamos registrando a ideia. Agora nós estamos gravando os backings para o fonograma da música, né? Que vai ser o que as pessoas vão ouvir. Para isso, em alguns pontos os backings vão ter efeitos, em alguns pontos os backings vão ser estéreos, em alguns pontos vão ser mono, em alguns pontos vão para rádio, vão ser filtrados, enfim. Para cada processo de interesse, existe um jeito associado de gravar backings, né? Nessa música em específico, a gente não inventou nada demais, a gente basicamente dobrou todos os backings para que eu tenha opções de como mixá-los mais adiante. As ideias que a Pri trouxe para a música, né? Que a gente fez durante as gravações da Priscila nessa música, elas modificaram bastante a música, né? Não modificaram bastante, tá? Mas tinha trechos em que não existia nada até então,
E agora a música, a voz está fazendo um papel super relevante, né? Sim. Introdução, Sim. por exemplo, naquele trecho em que não tinha instrumental. Então, o que eu fiz, o que a gente fez hoje? Eu mostrei a música para a Mari e perguntei, né? Mari, o que a gente pode criar em cima disso? Na real, a gente não tem muito o que criar, porque a música não precisa. Isso eu acho uma lição de vida aí, né? Para quem vai sair gravando músicas daqui pra gente. Às vezes a música não precisa de nada, né? Então a primeira coisa que, primeiro reporte aí que a Mari trouxe em relação à música é que o que a gente tinha feito na composição foi o que a gente gravou na gravação em si, né? E outro lance que eu achei bem interessante, eu vou até deixar tu falar, Mari. Ah, sim. Ele colocou a música inteira pra tocar, e aí quando terminou eu falei, tá, só que a introdução dela tá muito suave, né? A voz da Pri tava... né? E aí depois ela chega, Cristo veio à terra, sabe? Já estourava na estrofe. E aí eu senti uma diferença, né? Entre a introdução e a estrofe, tipo, muito brusca. E aí eu sugeri, então, gravar, fazer como é feito durante a música, né? Na parte especial ali. Isso, vamos dar uma ouvida a respeito do que tu tá falando, né? Sim. Nós vamos ouvir agora a introdução como ela está no momento. Esse é o jeito que está soando a introdução agora, né? O que a gente tem aqui é uma coisa que não é nem forte, nem simples, né? Não tá nenhum nem no outro lá. E a sensação que a gente tem quando termina a introdução, e parece que a música fica mais forte no início do verso. E isso tá dando... né? Dá um ruim, assim. Meio estranha a sensação, assim, Parece até que a voz tá metalizada. E quando tu vai ouvir a música, assim, ela não tá, realmente. É só, tipo, como tá tão suave na introdução, o baque que dá no verso é bem estranho, assim, né? Parece que tem uma edição estranha. Vamos ouvir de novo aí pensando só nos vocais, né? Não tem nada que ligue uma coisa a outra, né? Se uma houvessem ainda né? Priscilas cantando dessa durante o início do verso, talvez funcionasse, né? Mas a Priscila não tá mais aqui, já foi gravado. Aí a Mari sugeriu que a gente fizesse uma alteração. Que é, no caso, fazer essa mesma parte, só que mais forte, tipo, na mesma intensidade que foi gravado o verso. Que a gente, na real, acabou gravando ali no meio da música, tinha essa parte mais forte. E aí eu falei, por que então a gente não coloca essa parte ali na frente, na introdução? Né? Tu te referes ao especial aqui, né? A sugestão da Mari é que a gente traga esse trecho, né? E transforme ele na introdução. Vamos fazer isso aí, então. Vamos ver como é que soa. Já soa bem legal, né? Partindo da ideia da Mari, eu vou trazer agora os elementos rítmicos do especial e trazer eles para a introdução. Tá aí, vamos ouvir. Como eu estava falando para a Mari antes, esse é o tipo de decisão que é simples, né? Transformou muito positivamente a música, né?
gastar energia nesse tipo de decisão vai sempre trazer resultados muito melhores para a música do que ficar investindo em um compressor, ou um microfone melhor, ou enfim, monitores melhores. Acho que esse tipo de decisão tem a ver com música, né? Isso deixa a música legal. Então tá, valeu. Muito obrigado aí, Mari. É um prazer ter você aí conosco hoje. Cristo veio à terra pra ensinar, pregar o amor. Fonte de vida era o seu falar, para beber só escutar. Teve seguidores e os preparou para testemunhar. Muitos homens curou, tantos perdoou, cumprindo sua história. Crucificado, nem mesmo a morte sucumbiu. Meu preço foi pago, me deu vida eterna. E ele voltará novamente em glória. É o que está escrito, creia nele o Cristo e sempre viverá. Em um novo céu e uma nova terra. É o que está escrito, Salvador bendito sempre reinará. Cristo veio à terra para ensinar, pregar o amor. Fonte de vida era o seu falar, para beber só escutar. Teve seguidores e os preparou para testemunhar. Muitos homens curou, tantos perdoou, cumprindo sua história. Crucificado, nem mesmo a morte sucumbiu. Meu preço foi pago, me deu vida eterna. E ele voltará novamente em glória. É o que está escrito, creia nele o Cristo e sempre viverá. Em um novo céu e uma nova terra. É o que está escrito, Salvador bendito sempre reinará. Crucificado, nem mesmo a morte sucumbiu. Meu preço foi pago, me deu vida eterna. E ele voltará novamente em glória. É o que está escrito, creia nele o Cristo e sempre viverá. Em um novo céu e uma nova terra. É o que está escrito, Salvador bendito sempre reinará. É o que está escrito, creia nele o Cristo e sempre viverá.